Uma boa noite a todos. Uma boa noite também para você que se encontra em casa. E nós já estamos chegando no nosso 6º encontro da série O Mistério da Profecia. E como passa rápido, né? São 10 encontros, daqui a pouco nós estamos aí findando. Então nós já passamos da metade do encontro. Agora a pergunta é, você tem gostado? Você tem tirado proveito dos assuntos que aqui têm sido abordados? E se você acha que o conteúdo está denso, tem muita coisa por vir ainda, tá? Prepara-te. Hoje nós vamos começar a falar de um assunto bem relevante que no próximo domingo o Jonas vai dar continuidade, tá ok? Mas qual que é o tema de hoje? O tema de hoje é a queda do império e a decadência atual. Então nós vamos fazer um paralelo nessa noite com a queda do Império Romano e a decadência atual também. Assim como Roma teve um fim, esse mundo também de pecados, a Roma atual também terá um fim. E quando se fala de Roma, se fala, na verdade, de um dos maiores impérios que a história já conheceu. Foram mais de 500 anos de permanência, desde o ano, por volta do ano 30, até a queda do Império do Ocidente no ano 476. E, na verdade, Roma Oriental só caiu em 1453 para os turcos otomanos. Então, assim, é uma longevidade muito grande para o Império Romano. Se você for lá em Daniel capítulo 2, versículo 40, você vai ver que lá Roma é retratado como as pernas de ferro da estátua. Lembra da estátua de Daniel? Que Daniel teve um sonho, e nesse sonho ele viu uma estátua que era dividida em vários metais. A cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de bronze, o ventre e os quadris eram de... O peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas de ferro e os pés, ferro misturado com barro. E Roma representa aí a parte das pernas da estátua, que é o quê? Que é o Império de Ferro. E Roma, para se dar uma ideia, é um dos únicos impérios que ele abrange 3 continentes. Roma, o Império Romano estava envolto ali no Mar Egeu. Então, ela abrange a Ásia, a Europa e a África. Se nós fôssemos trazer o Império Romano para os nossos dias, com os países que hoje fazem parte ali da região geográfica do Império Romano, seriam 47 países. Parece que mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. Então, assim, era realmente um império invejável. Um exército muito bem treinado, um exército muito bem preparado. Poxa, Nelson, mas você está falando tão bem de Roma, mas o que levou Roma à queda, então? Por que Roma, com toda essa estrutura, com toda essa pompa, ela veio à queda? Bom, é o que nós vamos analisar nessa noite. Bom, ali nós temos ali 7 pontos que levaram o Império Romano ao declínio. O primeiro ponto é que os romanos, eles amavam o luxo e a riqueza, em detrimento do sofrimento dos pobres. Roma amava o luxo e a riqueza, os palácios, os templos. A gente tinha ali três camadas, né? A gente tinha ali o povo que ficava ali na realeza, né? Os patrícios. A gente tinha a plebe, né? O povo mais pobre. E a gente tinha o quê? Os escravos. Roma, na base, tinha muitos escravos. E era eles que faziam a maior parte do trabalho. O restante da população vivia numa política que eles chamam de política de pão e circo. Já ouviu falar disso? Pão e circo? Ou seja, o povo gostava só de se divertir e assistir ali as disputas que aconteciam no Coliseu, os gladiadores, né, as atrações que eram passadas ali no Coliseu. Então a política de Roma era essa, né, eles amavam o luxo e a riqueza em detrimento dos pobres. Segundo ponto, eles tinham uma cultura que os consumia em prazeres. O terceiro, eles eram fanáticos dos esportes e diversões. E se você começar a pontuar cada item aqui,
que levou Roma ao declínio e começa a analisar os dias que nós vivemos hoje. Será que nós não temos muita semelhança com o que Roma vivia no passado? Por exemplo, eles eram fanáticos dos esportes e das diversões. Queridos, eu vejo algumas coisas no mundo esportivo que eu acho assim, surreal. Tem jogadores de futebol que, pela fama que eles adquiriram, chegam a ganhar 5 milhões, 6 milhões de reais por mês. Enquanto muitos projetos de pesquisa sérias, aqui no Brasil, por exemplo, estão parados. Sabe por quê? Porque o governo não tem verba para custear essas pesquisas. Enquanto tem jogadores de futebol, outro dia eu vi uma reportagem do Cristiano Ronaldo, que ele comprou um carro na Ferrari, e esse carro, mesmo que você tenha dinheiro, eu tenho dinheiro, eu quero ir lá e comprar esse carro da Ferrari. Esse carro você só compra se você for convidado. O dono da Ferrari te convida, olha, eu estou te convidando, você é um convidado meu para ir até a fábrica e comprar o carro. E tem fila de espera para comprar esse carro. Percebam como que nós colocamos os nossos chamados ídolos modernos, a que status esses homens chegam? De serem admirados, de serem aclamados, são quase deuses. E quem é que banca isso? Quem é que delega a eles esse prestígio e essa fama? Somos nós. Infelizmente, somos nós, né? Porque se as pessoas não investissem e não adorassem, não aclamassem essas pessoas, com certeza não haveria tanta desigualdade. Continuando aqui, eles compunham uma sociedade imoral concentrada no sexo. Será que isso acontece hoje também? Para se vender cerveja, tem que ter mulher pelada. Para se vender qualquer coisa hoje, tem que ter o quê? Tem que ter um apelo sexual. Por quê? Porque o apelo sexual, ele desperta o interesse. E aí, a partir daquele apelo sexual, a pessoa fica ali interessada e vê o produto e há uma probabilidade do produto ser adquirido. Roma não era diferente. O apelo sexual em Roma era muito forte. E a gente sabe que nas culturas pagãs, a religião e a sexualidade, elas andam de mãos dadas. Porque muitos cultos pagãos haviam o quê? Os chamados prostitutos ou prostitutas cultuais, ou seja, gente que prostituía dentro do contexto da liturgia religiosa ali dos cultos pagãos. Continuando, fala que eles gostavam das violentas lutas entre os gladiadores e de sangue. Nós gostamos disso hoje? Gostamos? Gostamos. Nós gostamos. UFC, MMA e outras coisas aí, nós gostamos. Continuando. Eles ampliaram exageradamente seus exércitos. Nós temos países aí, por exemplo, Estados Unidos. Por que os Estados Unidos não param de fazer guerra? Você sabe por que ele não para de fazer guerra? Porque grande parte do PIB norte-americano está concentrado em produzir armas. A gente percebe que com essa política de abertura de compra de armas aqui no Brasil, como que aumentou esse comércio? E isso envolve o mundo inteiro. Então, Roma também era assim, essa sede por sangue, essa sede por violência, por domínio. Então, pega todos esses elementos que nós falamos aqui e coloca tudo no liquidificador, bate e toma. Isso aqui foi a ruína de Roma. E isso aqui vai ser a ruína também do mundo em que nós vivemos. Sexo, idolatria, você não ter compaixão daquele menos favorecido. Pelo contrário, se você puder pisar nele, tirar o que ele tem para você se favorecer, você faz isso, ou eu faço isso, né? Imoralidade, violência, tudo isso é um quadro daquele mundo que caiu e desse mundo que nós vivemos e que também vai cair, segundo a palavra de Deus. Olha o que fala aqui. Oi?
Faltou o sétimo item? Vamos lá, sétimo item. Bom, a minha colinha aqui, deixa eu olhar aqui. Eles gastavam além de suas posses, criando uma massiva dívida pública. Isso acontece hoje? Uma das palavras que mais se cogita hoje na pandemia chama-se educação financeira. Por quê? Porque as pessoas por muito tempo gastavam sem pensar no futuro. E eu já contei essa história aqui, eu conheci um amigo, ele até cortava o meu cabelo, que ele falou o seguinte, que ele estava como se fosse aqueles vendedores de droga que ficam ali num determinado ponto, com os braços cruzados, esperando um cliente chegar para chamá-lo para oferecer o produto. Ele era um barbeiro, cortava cabelo. E aí ele me chamou, você vai cortar o cabelo hoje? Eu disse, vou. Aí eu entrei lá para dentro, clandestinamente, fui lá cortar o cabelo. E ele estava me contando, olha, eu não precisava estar passando por essa situação. Enquanto o movimento estava normal, eu não ganhava mal. E durante 2 anos eu gastei 60 mil reais. 60 mil reais, com futilidades. Agora, esse dinheiro está me fazendo falta. E se eu tivesse economizado, eu não estaria passando essa situação que eu estou agora. Qual que é a realidade no mundo hoje? Eles gastavam além das suas posses. Então, queridos, esses elementos aqui é que levaram o Império Romano ao colapso. Agora, existem incríveis semelhanças, né, entre Roma e o mundo ocidental, como eu já fiz aqui um paralelo. E tem aqui uma citação de uma pessoa de relevância no mundo político, né, o David Walker. Ele foi controlador-geral dos Estados Unidos na supervisão dos gastos públicos. Era uma pessoa que mexia com as finanças norte-americanas. E ele comparou os Estados Unidos com o final do Império Romano. E é interessante que, mesmo aqueles que morrem de ódio dos Estados Unidos, aqueles que são rivais dos Estados Unidos, eles copiam tudo que os norte-americanos fazem. Assim como no Império Romano, antigamente, Roma, ele tem um legado muito grande para o mundo ocidental. O direito romano, né, a cultura, as palavras, entre outras coisas, que Roma teve uma contribuição para o mundo. E hoje não é diferente. O Império Americano, ele também dita muitas coisas. Por exemplo, você não come um sanduíche de pão com carne, você come o quê? O que você come? Hambúrguer. Você não come um cachorro quente, você come o quê? Hot dog. E quando você vai para o campo da administração, campo corporativo, a maioria das palavras são em inglês. Benchmarking, business, budget, e por aí vai. Então, assim, nós, infelizmente, somos muito influenciados por essa cultura. Eles ditam as músicas que nós ouvimos, né? Se você pegar as músicas mais ouvidas dentro uma pesquisa, você vai ver que a maioria das músicas são o quê? De cantores norte-americanos. Entretenimentos, mesmo não sendo o principal esporte no Brasil, a NBA é muito famosa aqui também. E por aí vai. Filmes, né? Agora o cinema nacional está ganhando uma projeção, mas antigamente, quem é que combatia, né? Quem é que competia com Hollywood? Quem competia com Hollywood? Ninguém competia. Tanto é que na hora do Oscar, quem ganhava? Era só os filmes que eram produzidos nos Estados Unidos. Hoje a coisa está mudando um pouquinho. O cinema nacional é um pouco mais valorizado, mas ainda se percebe o quê? Uma influência muito forte da nação norte-americana em cima dos filmes. E é interessante, né? Como que eles trabalham essa questão do bem contra o mal, dentro de um contexto de um grande conflito nos seus filmes. Videogames, estrelas do esporte, moda e os fast foods. Então, a gente percebe que a influência é muito forte desse império que nos domina. E aqui tem uma citação de um livro. Esse livro chama A Ascensão
e queda da civilização americana. O autor é Neil Ferguson. E o que esse autor fala? Ele fala para que a liberdade seja manejável como um sistema público e social, é preciso que haja o quê? Fortes controles internos, uma poderosa bússola moral e um senso de valores. O que ele está querendo dizer aqui? Vamos traduzir isso aqui, né? Ele fala o seguinte: você quer ser livre? Você quer sair da sua casa sem precisar ter medo de ser assaltado? Sem precisar ter medo de ser violentado? De que alguém atente contra o seu direito? Sabe o que tem que acontecer? Tem que haver aqui controles internos. O Estado tem que te fornecer isso, controles internos. Tem que ter o quê? Bússola moral, tem que ter senso de valores. E essas 3 palavras aqui nos remete a quê? Nos remete a quê? O que nos dá liberdade? Tem que ter lei, tem que ter regra. Se não tiver regra, se não tiver controle, a sociedade tende ao quê? Ao caos. Tende ao caos. Quais são os 3 elementos que compõem o Estado? Nação, soberania e território. Soberania pressupõe o quê? Pressupõe que tem que ter hierarquia, tem que haver respeito e tem que ter o quê? Legislação. Tem que ter uma lei que rege as condutas que acontecem ali dentro. E nenhuma sociedade, em lugar nenhum do mundo, e mesmo as sociedades mais rudimentares, as sociedades tribais, ali aquelas tribos de índio lá no recôncavo ali da África, ali no Amazonas, naqueles lugares bem, bem longes, onde que a civilização quase não tem acesso. Mesmo nesses lugares, existem ali o quê? Regras. Existe ali um chefe, e esse chefe determina regras. E essas regras têm que ser cumpridas, para que haja um bom andamento da sociedade naquele lugar. Por quê? Porque quando cada um quer seguir aquilo que pensa, vai dar coisa boa? Vai dar alguma coisa que preste? Não. A Bíblia fala, lá em Jeremias, que enganoso é o quê? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. E ainda mais um coração que não é temente a Deus. Então, queridos, por mais que a gente pense que eu fazer da minha cabeça, do meu jeito, vai dar certo, isso é um problema muito sério. Sabe por quê? Porque nem eu nem você somos donos da verdade absoluta. Eu posso ter uma parte da razão, mas não toda. Você também pode ter uma parte da razão, mas não toda. E a gente tem que reconhecer a nossa humildade e nos submeter a uma autoridade maior que delegue aquilo que nós devemos ou não fazer, dentro de um contexto do bem-estar maior da sociedade. Essa é a ideia. E quando Deus instituiu a sua lei, Ele queria visar o quê? O bem maior de todo o universo criado. Hoje, a sociedade tem rejeitado os padrões morais da santa lei de Deus. As consequências dessa decadência moral se refletem na sociedade. Como é que está a nossa sociedade hoje? As pessoas hoje rejeitam os valores morais. E essa rejeição dos valores morais, a gente tem percebido o quê? Que alguns indicadores têm mostrado que a coisa não anda nada bem. A violência, a delinquência infantil, o uso de drogas, as relações familiares destruídas, e por aí vai. A corrupção. Em cada segmento da sociedade, você percebe o quê? Um elemento destoante, um elemento que não harmoniza. Na política, você vê a corrupção. Nas relações familiares, você vê o quê? Rebeldia, você vê falta de amor, né? Essa semana mesmo passou aí no jornal que o filho, de 21 anos, discutiu com a mãe, abriu um buraco lá no quintal da casa dele, lá em Igarapé, e enterrou a mãe viva. Poxa, essa é a nossa sociedade, infelizmente. Então a gente percebe que o quê? Que tudo isso é um reflexo do afastamento dos princípios que Deus nos deu. Isso é um reflexo disso.
Imagine uma sociedade sem leis contra roubo, assassinatos, estupros, abusos de criança ou difamação. Bom, se tendo lei a coisa já está desse jeito, imagine se existe uma sociedade onde cada um faz o que quer. Lembram lá do povo de Israel no passado, na época dos juízes? É interessante que o autor ele fala o seguinte, que cada um fazia o quê? Cada um fazia o que bem entendia. Cada um fazia o que queria. E esse tempo foi bom para o povo de Deus? Foi não, foi uma bagunça. Foi ruim, foi péssimo. Foi um aprendizado negativamente do que não se deveria fazer. E precisa haver uma liderança, precisa haver ordem, precisa haver lei, porque nenhuma sociedade funciona senão dessa forma. Uma coisa importante é que a lei de Deus, ela não foi dada para nos restringir, mas ela o quê? Ela oferece o mais alto senso de liberdade. Ela revela como podemos viver de modo produtivo e feliz. Muitas vezes as pessoas pensam que leis servem para tolir, para podar a nossa liberdade, mas é o contrário. As leis, elas servem para nos dar liberdade. E como eu disse, por que num país onde, por exemplo, essa questão das leis civis, das leis penais são levadas a sério, as pessoas têm segurança de sair na rua tranquilos, sabendo que não vão ser assaltadas com tanta facilidade? Por quê? Porque se um bandido atentar contra um civil, a polícia vai intervir. Então, a lei, nesse ponto, está servindo para o quê? Para prender ou tirar a liberdade do civil ou para dar a liberdade a ele de ir e vir? O que vocês acham? Qual que é o papel da lei nesse aspecto? Ela está tirando a liberdade ou dando liberdade? Ela está libertando, ela está dando liberdade. Por quê? A Constituição ela nos garante o quê? O direito de ir e vir. A partir dos mecanismos legais. Então, queridos, a lei, ela não nos restringe. Na verdade, a lei, ela o quê? Ela nos liberta. Mas, muitas vezes, nós queremos dar vazão aos nossos desejos egoístas, e esses desejos egoístas são o quê? Contrários à lei. Aí a lei serve para nós como o quê? Como moderador, como algo que vai nos restringir. É nesse aspecto que a lei, ela atua. Mas a lei, ela o quê? Ela revela como nós podemos viver de modo produtivo e feliz. Se todos seguissem a lei, imagine só, se eu pudesse pegar meu celular, e tem países que isso acontece, pegar meu celular e deixar aqui, e sair, e ficar aí, até dias aqui, sem passar por aqui, quando eu voltar, esse celular estar no mesmo lugar. Não seria bom? Não seria bom? A lei serve para isso. Quando a lei fala, não furtarás, é isso. Só que as pessoas seguem a lei? As pessoas obedecem os padrões que Deus determinou? Não. Então, infelizmente, eu não tenho segurança de deixá-lo aqui. Agora, se uma sociedade, ela vivesse essa lei na sua essência, com certeza, nós teríamos uma nação muito mais feliz, muito mais produtiva. A Bíblia fala que feliz é a nação cujo Deus é quem? É o Senhor. Feliz é essa nação. A agência Reuters, que é uma agência americana, ela fez uma pesquisa, e assim, seria engraçado se não fosse preocupante. Essa pesquisa, ela fala o seguinte, que perguntaram a algumas pessoas, e 80% das pessoas conheciam todos os ingredientes de um sanduíche. E apenas 20% conheciam sobre os 10 mandamentos. E dentro desses 20%, apenas 60% conseguiu falar sobre que o não matarás era um dos mandamentos de Deus. E sobre o sábado, apenas 34% sabiam que era também um mandamento da lei de Deus. Então percebam como que os valores da nossa sociedade estão deturpados. Conhecem mais sobre um sanduíche do que sobre princípios elementares para uma boa convivência na sociedade, que são os ditames da lei de Deus. E o pior de tudo
é que lá, segundo Coríntios, capítulo 3, verso 18, fala que nós somos contemplados pelo quê? Transformados, aliás, pela contemplação. E o que é isso? Quando você vai convivendo com determinados padrões, determinados procedimentos, você vai o quê? Assimilando aquilo. O que a princípio para você parecia chocante, com o passar do tempo, vai se tornando o quê? Comum. Pessoas que trabalham na área de saúde, quando começam a trabalhar ali, fazem até vômito de ver determinadas cenas. Às vezes a minha esposa quer me mostrar umas fotos, eu não quero nem que ela me mostre, não. Fica, guarda para você, né? Fotos de escaras, né? de pedaços apodrecidos, né? Que a pessoa fica muito tempo numa posição, fala, não, guarda para você. Ela também no início teve esses momentos de ansiedade, de querer ficar, de repugnância daquilo ali, mas com o passar do tempo vai ficando o que aquilo? Comum, vai ficando comum. É o camarada que comete o primeiro homicídio e ele fica com um peso na consciência. No segundo, já não é tão assim grave. No terceiro, ele já fica menos ainda. E daí a um certo tempo, matar para ele é como se fosse o quê? Como se fosse chutar uma bola. Infelizmente, nós somos assim. Quantas vezes a gente contempla cenas de uma fileira de pessoas mortas no jornal em determinados países que está havendo guerra, e qual que é a nossa reação? Eu estou jantando do mesmo jeito que eu estou jantando, eu continuo ali. Para mim não fez diferença nenhuma. Não está afetando nada meu. Pela contemplação, nós somos transformados. Conta-se que um determinado homem, ele era corcunda, então ele só andava curvado assim. E aí, ele foi lá no sábio, um homem muito inteligente da cidade, e perguntou a ele, o que eu posso fazer para melhorar esse meu problema aqui na coluna? Ele falou assim, olha, está vendo aquela estátua ali bonita, esguia, o rapaz ali, a pessoa ali da estátua ali está bem ereto? Pois é, todo dia você vai chegar lá e vai tentar olhar para ele. Vai tentar olhar para ele. Então, todo dia ele chegava lá e fazia aquele exercício, ficava ali algum tempo ali parado e inclinando o corpo. E, na verdade, ele está fazendo um trabalho ali, o quê? Fisioterápico. Com o passar do tempo, a coluna foi ficando ereta, até que ele ficou na mesma postura que a estátua estava. Pela contemplação, no mundo espiritual também é assim, pela contemplação, nós somos transformados. Tanto para coisas boas, quanto para coisas ruins. Então, muito cuidado com aquilo que você contempla, porque isso está o quê? Está moldando o seu e o meu caráter. E tem mais um ponto importante aqui, que fala o seguinte, que o que confia no seu próprio coração é o quê? É insensato. Mas o que anda em sabedoria será salvo. Provérbios 28, 26. E mais um problema da nossa sociedade moderna, essa sociedade que está em ruína, é que alguns pensam que não existe mais o quê? Não existe mais verdade absoluta. Certo e errado é relativo. Se para você, Jonas, é certo, para mim não é. Se para Rosária é, para mim não é. Então, assim, cada um vive a sua verdade, a sua realidade, cada um no seu quadrado, né, como eles falam aí fora aí. Mas será que é assim mesmo? Será que é assim? Isso começou ali na virada do século XIX, né, com um pensador chamado Nietzsche, que o Nietzsche ele pregava a negação de valores absolutos. E Nietzsche ele abriu a porta para diversos outros pensadores. Eu estou citando dois aqui, né? Michel Foucault e Jacques Derrida. Esses dois homens também têm esse entendimento de que não existe verdade absoluta. Mas, em algum momento, eles mesmos caíram em contradição dentro do pensamento deles. Primeiro que você falar que não existe verdade absoluta, essa frase ela soa como uma verdade absoluta. Perceberam? Eu falar assim, olha, não existe verdade absoluta. E essa frase que eu estou falando, ela é uma certeza absoluta, é uma verdade absoluta. É um pensamento cíclico, é um pensamento que ele não tem respaldo. E o segundo ponto, Michel Foucault
Michel Foucault, ele tinha um pensamento seguinte, que a verdade é uma ficção. Que as pessoas que têm mais poder utilizavam para dominar as pessoas que têm menos poder. Então, quer dizer, é o que hoje os políticos, né, os grandes pensadores influentes hoje utilizam. Eles utilizam o quê? Como eu tenho mais argumento que você, como eu tenho mais bala na agulha, eu leio mais, eu estudo mais, eu vou dominar você com o conhecimento que eu tenho. Como você não procura também conhecer, você vai ter que submeter ao que eu falo, ou então ficar calado, na pior das hipóteses. Então, Michel Foucault, ele dizia o seguinte, que a verdade, ela é uma forma o quê? De dominação. E esse negócio de certo e errado, isso não existe. Só que ele enfrentou um grande dilema. Principalmente porque Michel Foucault também, ele não concordava, né, com legislar sobre questão de sexualidade. Ele acha assim, que sexo é uma coisa que cada um faz do jeito que quer, como quer e aonde quer. Essa era a ideia de Michel Foucault. Só que ele caiu num grande problema quando ele foi convidado para compor uma comissão para estudar punições penais para estupradores. Cada um faz o sexo do jeito que quer, não é? Então, no pensamento de Foucault, o estuprador está certo ou está errado? Está certo. No pensamento de Foucault, ele está fazendo da forma que ele quer. Agora, como é que um pensador desse, ele vai harmonizar com a ideia dele de que sexo você faz do jeito que você quer, na hora que você quer e como você quer? Então, queridos, a gente tem que tomar muito cuidado com querer ser muito liberal, querer ter muito a mente aberta, porque isso pode nos levar a grandes armadilhas. Jacques Derrida, ele falava o seguinte, que a palavra, o texto, ele é de livre interpretação, cada um interpreta do jeito que quer. E ele pensava assim, até que um dia ele estava debatendo com uma outra pessoa, e essa pessoa pegou o texto dele e falou assim, olha, Jacques Derrida, você está falando isso, isso, isso e isso. Ele falou assim, não, você está entendendo mal o meu texto. Ele falou assim, pois é, mas você falou que a interpretação é livre. E aí? Você falou que a interpretação é livre, e eu estou entendendo isso. Pronto. Então ele teve que abrir mão daquela ideia, ele não mais utilizou aquele argumento. Perceberam? Como é que muitas vezes as pessoas que defendem esses argumentos, eles caem no próprio engodo deles? Não existe. Cada um no seu quadrado, quando se fala de aspectos espirituais, quando se fala de Deus, porque Ele é quem nos criou, Ele é o soberano e sabe o que é melhor para nós. E infelizmente, Satanás tem colocado na mente desses pensadores, e esses pensadores têm influenciado milhões de pessoas, falando que cada um vive a sua verdade, que a verdade ela é relativa, e que o certo e errado depende de cada um. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Qual que é o caminho do sucesso? O caminho do sucesso está aí. Então, no nosso contexto, nós temos duas palavras para falar de uma ação que a pessoa se apropria do bem alheio. Qual que é? Roubo e furto. O roubo é quando a pessoa o quê? É quando a pessoa ela te toma na força. O furto é quando é feito de forma sigilosa. Não é isso? Mas aqui está abrangendo os dois, tá? Quando fala que não furtarás, é não roubarás também. Tanto é que algumas traduções falam não roubarás. Tá certo? Então aqui engloba tanto o furto quanto o roubo. Ou seja, engloba o quê? Se apropriar do bem alheio sem o consentimento do outro. De forma indevida. Terrível. 9º mandamento. Qual que é o 9º mandamento? Falso testemunho, né? Não dizer falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º? A cobiça. É interessante que esse 10º mandamento, na verdade, ele foi o que levou Lúcifer à queda, né? Porque ele cobiçou o quê? O trono de Deus, cobiçou ter o poder de Deus, não num aspecto positivo de fazer o bem, mas no sentido de ter poder. A cobiça é um câncer que nos corrói por dentro.
Porque muitas vezes a cobiça ela não é expressa, a não ser que nós tenhamos uma oportunidade. Mas muitas vezes a gente fica ali, né, observando, querendo, e é algo terrível. É algo que não provém de Deus. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Agora eu pergunto, desses 10 mandamentos, existe algum que não é válido para nós hoje, que não é importante para nós hoje? O que vocês acham? O que vocês acham? Dos 10 aí, vocês acham que algum aí ele é ruim? Matar, roubar, adulterar, idolatria, algum desses mandamentos são ruins? Se eu perguntar a qualquer pessoa, em sã consciência, ela vai falar assim, não, todos são bons. Agora tem um problema, Jonas. Sabe qual é o problema? É com o sábado. Por que as pessoas não aceitam o sábado? Se ele está no contexto dos 10 mandamentos da lei de Deus. E se você quiser saber sobre isso, no próximo domingo, o Jonas vai estar falando sobre isso. O porquê que muitos não aceitam o sábado. E por que a gente tem essa atenção toda especial com o sábado? Qual que é a importância do sábado? Então, no próximo domingo, se você quiser saber, o Jonas vai estar abordando sobre isso. Tá certo? O problema não é a lei, queridos. O problema é o sábado. Eu acredito que ninguém, em sã consciência, vai falar que foi abolido o roubo, foi abolido o adultério, foi abolido, principalmente assim, aquele que acredita na Bíblia. Em sã consciência, ninguém vai falar que isso foi abolido. Agora, se o sábado está dentro do pacote, por que também não obedecer o sábado? É o que o Jonas vai estar falando no próximo domingo. Qual que é o diferencial desse mandamento que começa com lembra-te, mas que infelizmente tem sido esquecido? Né, Jonas? Sim. Vamos lá, queridos. Lei e vida espiritual. Queridos, assim, como a gente está filmando, eu queria que houvesse menos interrupção. Por quê? Porque senão fica um hiato aqui e as pessoas que estão lá em casa, elas não ouvem o que a gente está falando. Não que eu estou produzindo para quem está em casa, mas né, para que todo mundo se beneficie da mensagem. Vamos lá. Lei e vida espiritual. O que tem a ver a lei com a vida espiritual? Aqui fala que todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o quê? Pecado é a transgressão da lei. Só que esse texto aí, ele é muito clássico, é muito utilizado por nós, né, para falar assim, olha, pecado é o quê? Qual que é o conceito de pecado? Transgressão da lei. Só que isso aí é a ponta do iceberg. Já ouviram falar de iceberg? O iceberg é uma grande pedra de gelo, que na verdade, o que aparece na superfície é apenas 10%. 90% do iceberg está o quê? Submerso. Mas por que você está falando isso? Eu também acho que pecado é transgressão da lei. Só que antes de ser transgressão da lei, o pecado ele tem 3 aspectos. O primeiro aspecto é o quê? É estado de rebelião. O segundo aspecto é um relacionamento quebrado. E aí é o terceiro aspecto que entra o quê? A ação. Então, antes de você agir, de você transgredir a lei, você é o quê? Você se rebelou contra aquela pessoa e você quebrou o relacionamento com ela. Porque quando você faz um voto matrimonial lá no padre, ou no pastor, ou no juiz, de amar a sua esposa ou seu esposo e ser fiel a ele na saúde, na doença, né? Não trair, não fazer. Você está fazendo o que ali? Uma aliança. Só que quando você trai aquela pessoa, quando você começa a ter olhos para outra mulher ou para outro homem, você está começando o quê? A quebrar esse relacionamento. E quando você age, você o quê? Você está só confirmando aquilo que já estava o quê? Arraigado no seu coração. A verdade é essa. Então, quando fala que pecado é transgressão da lei, isso é só a ponta do iceberg.
Na verdade, você já quebrou o relacionamento com Deus há muito tempo. Você já se rebelou contra Deus há muito tempo. E se você só está agora o quê? Consumando, evidenciando aquilo que internamente já estava totalmente deteriorado, já estava totalmente destruído. Pecado é transgressão da lei. Tanto é que Jesus, lá no capítulo 5 de Mateus, o que ele fala? Olha, os antigos falavam assim, olha, não adulterarás, mas eu vos afirmo que se você olhar para uma mulher com pensamentos impuros, você já o quê? Está faltando só o quê? A oportunidade. Então, queridos, guarde isso. Pecado é transgressão da lei. Só que, na verdade, o pecado, a transgressão da lei é simplesmente uma manifestação daquilo que já está desgastado, da sua rebeldia contra Deus e da sua quebra de aliança com Deus, do seu relacionamento. Depois que você não respeita mais quem você ama, depois que você não tem mais nenhuma responsabilidade com quem você ama, você o quê? Passa por cima de tudo. E quando você vai trair alguém, mas você ama aquela pessoa realmente de coração, você pensa, poxa, eu vou fazer isso com fulano. A questão da lealdade, né? E mesmo, eu não estou falando só de relacionamento conjugal, não, estou falando de outros relacionamentos, pai e filho, por exemplo. O pai fala para o filho uma coisa, o filho se rebela contra o pai e faz aquilo errado. O pai criou o filho num determinado caminho, o filho vai para outro caminho. Você sabe o que você está dizendo para aquela pessoa que você diz que ama? Que eu não te amo. Que nós não temos uma relação saudável. E quando a gente peca, na verdade, o relacionamento com Deus já foi para o espaço há muito tempo. Aqui é a ponta do iceberg. Mas por dentro, a coisa já estava totalmente já defasada. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então a lei que vai nos julgar é o que? É uma lei que nos dá liberdade. E a lei, ela não tem que ser guardada de uma forma, como se diz, obrigatória, compulsória. Algo que, nossa, tem que fazer isso. A lei não tem que ser dessa forma. Por quê? Porque quando você começa a guardar a lei dessa forma, vai chegar um momento que você não vai aguentar mais guardar a lei. Quando você não tem prazer numa coisa, vai chegar um momento que você não vai conseguir mais o quê? Suportar fazer aquela coisa. E você vai abandonar aquilo. Olha o que Davi fala. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus. Dentro do meu coração está o quê? A tua lei. Quando a gente tem prazer naquilo que a gente está fazendo, o fazer essa coisa é duradouro. E eu não estou fazendo por obrigação, eu faço por quê? Porque eu reconheço o que Jesus fez por mim. E eu amo a Deus, por isso eu vou obedecer a sua lei. E Jesus, ele deixa bem claro isso, olha, eu não quero que você guarde o mandamento por obrigação, mas se você o quê? Se você me amar, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Esse é o conceito. E a salvação, queridos, não é porque eu guardo o mandamento, não. A salvação é pela graça. Eu obedeço porque eu já fui salvo. E não eu obedeço para ser salvo. Eu obedeço porque Jesus já me salvou. A graça de Deus manifestou salvadora a todos os homens. E a obediência à lei não é o meio de salvação. É o quê? É o resultado da salvação. Porque a lei faz o quê? A lei simplesmente mostra a nossa condição. Pela lei veio o conhecimento do pecado. Olha, Nelson, você está precisando aí de melhorar. Os seus indicadores estão péssimos, comparando com a lei. A Bíblia fala que eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio do quê? Da lei. É ela que me revela o pecado. Ela é como o quê? Um espelho. Antes de eu sair, né, principalmente as mulheres, os homens são mais largados, mas as mulheres principalmente, antes de manhã de ir para o trabalho, ir para a escola, o que tem que fazer? Tem que ir lá no espelho, verificar se o cabelo está penteado, se o rosto não está sujo, se não há nenhuma anormalidade que vá colocar você numa situação vexatória lá na rua. Assim também somos nós. A lei para nós é o quê? É um espelho, que quando nós nos aproximamos dela, a gente começa a ver os nossos defeitos de caráter. Agora eu pergunto, é o espelho que vai limpar as manchas que eu estou apresentando no meu rosto?
Se eu pegar o espelho e esfregar ele na cara, vai resolver o problema? Não. A lei, ela não vai me salvar. Mas a lei, ela me mostra o quê? A necessidade de um Salvador, de ir até Jesus, de pedir perdão pelos meus pecados e de começar uma vida de obediência, o qual nós chamamos de santificação. E nesse processo, eu vou cair algumas vezes. Mas o pecado não vai passar mais a ser o quê? Uma prática contínua na minha vida, vai passar a ser um acidente, algo que eventualmente vai acontecer. E Jesus vai me dando força, o Espírito Santo vai trabalhando na minha vida, e eu vou o quê? Deixando para trás a velha natureza, e vou conseguindo, pela graça de Deus, ter uma vida em harmonia com a sua vontade. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscrevereis. A lei tem que sair da tábua de pedra, a lei tem que ser internalizada. Ela não pode ser simplesmente um parâmetro, ela tem que ser um estilo de vida para cada um de nós. Porque se ela for um parâmetro, nós sempre vamos o quê? Incorrer no erro. Quando ela passar a ser natural na nossa vida, nós vamos viver a lei de forma prazerosa, em harmonia com a vontade do Criador. E terminando, queridos, a nossa última transparência aí dessa noite, né? Quando Deus escreve a sua lei em nosso coração, nós amamos obedecer a Deus. Quando Deus coloca a sua lei em nossa mente, nós somos transformados. Nova alegria e nova paz preenchem nossa vida. E se você está cansado de bater cabeça, de se frustrar nessa vida, Jesus faz um convite: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, Ele quer que nós tenhamos uma vida em harmonia com Ele, uma vida, um relacionamento duradouro, não só aqui nessa terra, mas para toda a eternidade. E essa aliança que nós fazemos com Deus, ela se pauta na sua lei, uma lei eterna, uma lei justa e uma lei que visa o nosso bem-estar e a nossa felicidade. Você quer seguir essa lei? Você aceita que realmente os 10 mandamentos são as normas de Deus para uma vida feliz e produtiva aqui nesse mundo e também na eternidade? É o que a palavra de Deus tem para você nessa noite. E como eu disse, no próximo domingo, o Jonas vai falar de um mandamento específico, um mandamento esquecido, que é o sábado. Por que as pessoas hoje não entendem que o sábado, ele também deve ser guardado, obedecido, assim como os demais mandamentos, né? É uma pergunta que a gente tem que ter uma resposta plausível para ela. E no próximo domingo, nós estaremos trabalhando esse tema. Vamos colocar de pé, vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor deixou regras, mandamentos bem estabelecidos para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar aqui nesse mundo, para que nós possamos conviver de forma harmônica em sociedade. E, infelizmente, as pessoas não têm seguido esse propósito. As pessoas entendem que cada um define o que é certo e o que é errado, e que a verdade não é absoluta, cada um tem a sua verdade, e a gente percebe como que o mundo tem se afundado num caos moral, onde a política está degradada, onde os relacionamentos sociais, como família e outras instituições, estão defasadas, porque as pessoas, elas teimam e insistem em desobedecer os teus mandamentos. E o Senhor, ó Pai, nos trouxe a esse mundo, o Senhor constituiu o teu povo, para que esse estandarte, que é a tua lei, ela possa novamente ocupar o patamar de onde ela nunca deveria ter saído, que é estar no coração de cada uma pessoa que realmente um dia quer morar contigo no céu. Abençoe e nos proteja nessa noite, nos dê uma boa semana na tua presença, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E uma boa noite também para você que se encontra aí em casa.